como a gente gosta sempre de fazer estudos de caso, o ex-presidente José Sarney, 93 anos de idade, foi internado ontem após sofrer uma queda em casa. Ele reside em São Luís, no Maranhão, e segundo sua filha, a ex-governadora do estado, a queda aconteceu na manhã desta segunda-feira. De acordo com ela, o chefe político lá maranhense foi examinado e passa bem. Esse, apesar, doutor Beleza, de o passa bem, quedas nessa idade, queda no idoso, no caso dele um super idoso, que são 93 anos, qual é o nível de precaução, quais os cuidados devem se tomar após a queda? Muito bem, Alexandre. Essa semana, antes de começar, foi semana passada, eu coloquei na minha rede social um vídeo de queda que alerta bastante. Até a chamada foi "Queda é fatal, pode matar o idoso". Aproveitar para o pessoal que não ouviu o programa, pode ir lá na rede social, Dr. Beleza Geriatra, tanto faz Facebook, Instagram e o canal do YouTube, que essa semana completamos 11 mil inscritos. Então, todas as nossas lives estão por lá. Então, cuidado com quedas. Primeiro, saber que queda é um evento, sempre digo, queda é um evento catastrófico como qualquer outro evento catastrófico da saúde. É como se fosse um infarto, é como se fosse o diagnóstico de um câncer. A gente tem que ter essa ideia que queda mata próximo ou até mais do que essas outras doenças que eu falei. Não só as pessoas prestam muita atenção no arranhão da queda, que às vezes, caí 3 vezes, doutor, mas só me arranhei. Ou um hematoma, enfim. Um hematoma, tudo bem. Mas o que a geriatria pensa é que 60% dos idosos, 50% a 60% dos idosos que caem, tem alguma literatura que 70%, eles caem novamente no ano subsequente. Ou seja, se está caindo, vai cair mais vezes. E qual é o problema da queda? Tem a fratura, que é o evento, a principal causa de morte em idosos, por causas externas, sem ser por doenças, é a queda. Então, queda, a gente se preocupa com a fratura do fêmur, do crânio, mas queda não só mata dessa forma. Queda é um divisor de águas. Você quebrou, fraturou sua vida, a partir dali, principalmente o idoso com 90 anos, vai ser outra. Se precisar de cirurgia, quanto tempo acamado, remédio para dor, descompensa outras doenças, isso em caso de fraturas. Mas queda também leva a outros problemas tão sérios ou mais do que a fratura. O idoso, quando cai, ele fica com medo intenso de cair. Ele pode desenvolver o que a gente chama de pitofobia, síndrome pós-queda, transtorno fóbico pós-queda, uma espécie de ansiedade ao andar de novo. Ele não precisa cair, sofrer uma queda de se esbagaçar todinho, não. Ele basta ter a iminência de cair. Ele quase caiu. Ele pode desenvolver esse medo de cair tão intenso que ele não consegue mais voltar a andar ao normal. Às vezes um leve tropeço pode desencadear isso. Leve tropeço desencadeia isso. E essa instabilidade dele andar, faz com que ele tenha um risco maior de andar, de cair. Faz com que ele queira andar menos. E aí atrofia a musculatura. E aí ele tem um risco maior de cair novamente. Então, queda não só fratura, não. Ela também desenvolve esse medo de cair intenso. Em boa parte dos pacientes, mais da metade dos pacientes desenvolvem isso, independente da gravidade da queda. Eles ficam com medo de andar novamente. Muitas vezes tem que reabilitar com fisioterapia muito tempo, passar remédio. É uma espécie de ansiedade, fobia depois de uma queda. Isso, para a mobilidade do idoso, é terrível. Ele não andar mais, ou ele andar com muita dificuldade. Vem aquela cascata, não anda, não gasta energia, não quer comer, começa a se isolar, começa a ficar triste, começa a não dormir ou dormir demais durante o dia. Então, a queda ela também leva à fobia de queda. Metade dos pacientes, a literatura estima mais ou menos, eles evoluem com dor crônica após a queda, ou seja, aquele paciente que caiu, mesmo não tendo fraturado, ele pode também evoluir com dor crônica, ficar com dor por muito tempo, sem falar das outras consequências que são catastróficas após uma queda. Então é um evento, muitas vezes, sentinela, como é? Meu pai sofreu uma queda, meio que desmaiou. Isso está dizendo que tem alguma coisa errada. Será que ele não teve um AVC? Será que ele não tem uma arritmia que fez ele desmaiar? Será que ele tropeçou porque ele não está com a vista boa, não está fazendo o exame? Então enxergar bem previne queda.
Será que ele não está com algum problema no equilíbrio? Será que não é uma labirintopatia? Não é algum medicamento que está fazendo ele ter queda de pressão? Será que ele está com as pernas com pouca massa muscular e aí a base, o equilíbrio, a estabilidade? Então, tem que se passar por tudo, além de pensar no mecanismo da queda, como foi que caiu, né? Foi um tapete, a gente presta muita atenção naquelas medidas ambientais da casa segura, né? O piso que não escorrega, os móveis no canto da parede, sem tapete, o banheiro com barra de apoio, mas esquece muitas vezes daqueles fatores que são inerentes ao indivíduo. Por exemplo, como eu falei, a visão. Você não enxerga bem, você tropeça. Se você toma um remédio que fica dando queda de pressão, você cai. Se você tem o hábito de ir à noite no banheiro e é tonto, perde urina, pode escorregar na urina, ou a casa não é iluminada, você tem um risco de cair. Então, assim, caiu José Sarney, então, primeiro, por que ele caiu? Será que foi uma infecção, teve um AVC? Como é que foi a queda? Ele desmaiou ou não desmaiou? Ele tropeçou? Será que... Então, ver o motivo de cair. Isso é muito mais importante do que passar limpar um ferimento, que é o que a maioria das pessoas... Não, eu limpei o ferimento. E nota oficial diz que ele sofreu um tropeço. Pronto, tropeçou. Provavelmente a marcha dele não estava boa, ou a casa não é um ambiente seguro, deve ter algum... Ou por onde ele anda não foi planejado, que é uma das coisas que eu sempre digo aos meus idosos. Olha, onde você anda tem que ser seguro. Mesmo que você mora em zona rural, o caminho que você percorre todo dia, você tem que andar em canto que não tenha buraco, não tenha pedra. Se você aguou as plantas, não quero que você pare de aguar as plantas no jardim, não. Só deixa o jardim seguro, plano. Se puder botar ali a planta na altura que você não precisa se abaixar, nem precisa subir em banquinho para aguar. Então, quedas em idosos, ela pode matar, e eu recomendo que as pessoas comecem a pensar dessa forma. Se está caindo, não espere a próxima queda, que pode ser fatal. Então, beleza. Inclusive, em nota oficial, a assessoria do ex-presidente disse que ele sofreu uma pequena área de isquemia cerebral. O que é que isso significa? Pronto. Alguma parte do cérebro parou de passar sangue. Porque então, bateu a cabeça, por exemplo? Não. Geralmente isso é o que causa queda. Quando o idoso bate a cabeça, isso é uma coisa até que chama a atenção. Quando o idoso cai, bate a cabeça, a gente tem que lembrar que o osso do idoso é fraco. Então, bateu a cabeça é igual a tomografia, você tem que tomografar. Porque eles fazem hematoma subdural, ou seja, um sangramentozinho entre o crânio e o cérebro. Esses dias eu tive um paciente que caiu num domingo e começou a desorientar. Quando a gente fez a tomografia, tinha lá uma fratura com hemorragia subaracnoide. Foi para Natal, drenou a hemorragia, voltou ontem pro retorno. Bem, tá só cicatrizando a pele. Então, caiu, ele tem esse risco de fazer esse hematoma subdural. Mas a isquemia geralmente é o que precipita a queda. Ele disse é uma isquemia, mas é um pequeno AVC, ou seja, uma parte do cérebro ficou por algum momento sem passar sangue. Então fez uma isquemia, e isso altera o equilíbrio dele, dependendo da área, ele pode cair. Então olha como é importante o mecanismo. Por que caiu? Muitas vezes, não, é de velho, o velho cai. Não, ele caiu porque eu acho que ele escorregou. Não, vamos avaliar porque caiu. Será que tinha realmente esse lugar que ele tropeçou? Ele tropeçou por quê? Que antes ele passava e não tropeçava. Então possa ser que esse AVC, essa pequena isquemia, tenha facilitado isso. E aí, dentro desse processo, Dr. Beleza, o senhor falou, claro, de algumas doenças que podem, que chamam a atenção, mas existem fatores externos também dentro de todo esse processo. Unindo aí, por exemplo, doenças como Parkinson, Alzheimer, alguns tipos de doenças ósseas, elas conjuntamente ou separadamente, elas trazem mais risco a esse idoso? O Parkinson, porque uma das características marcantes do Parkinson é a perda da estabilidade postural. Eles travam, são rígidos, andam devagar, tem muita hipotensão quando fica em pé. Então, o Parkinson, caracteristicamente, doenças que alterem a marcha, fazem o paciente ter um risco maior de cair. O Alzheimer, ele aumenta a incidência, isso é fato, constatado, de queda, de fratura. O mecanismo pode ser por medicamento, de tratamento, pode ser porque o paciente meio que desaprende
é complexo o mecanismo de marcha. Ele desaprende, pode ser porque ele começa a entrar numa fase de pouca mobilidade e aí ele começa a ter um risco maior de quedas. Tem diabetes, é uma doença que o indivíduo perde a sensibilidade das pernas e ele começa a perder a referência. Então tem a neuropatia diabética, ela facilita a queda porque o indivíduo perde o ponto de referência na sensibilidade periférica. Agora tem uma doença que ela não facilita a queda não, mas ela quando vem junto com uma queda, ela é uma tragédia, que é a osteoporose. Então ela se torna agravante. Imagine, se um osso bom, dependendo da queda, ele se quebra, imagina um osso fraco, um osso oco, um osso com risco de quebrar. Então, quem tem osteoporose, esse é que tem que ter cuidado com queda. E cuidado com queda não é só andar pegado no braço do paciente idoso, não é só evitar que ele ande sozinho, não. É fazer aquilo que a gente disse, é tratar a visão, é ver se não tem medicamento que facilite queda, é fazer atividade que possa fortalecer as pernas, treinar equilíbrio e marcha, botar ele para andar com a fisioterapia. Então, Alexandre, essa questão de prevenção de quedas muitas vezes é subestimada. Será que seu pai, seu avô está com a vista boa? Será que ele não reclama de desequilíbrio? Será que as pernas dele não estão fracas? Será que ele tem pouca força nas pernas? Será que a artrose, o joelho dele dolorido não interfere? A deformidade no pé, será que isso não interfere? Então, prevenir queda é principalmente passar por fatores que a gente considera intrínsecos. Lógico que uma casa segura, como eu falei, com banheiro adaptado, um pouco móvel no meio da casa, sem tapete, o piso antiderrapante, sem fio no meio da casa, ter cuidado com o animal doméstico. Tudo isso facilita, mas os fatores intrínsecos, muitas vezes, aquele que é do indivíduo, são negligenciados, não só pelo paciente, mas também por toda a família. Então, beleza, a gente já ouviu e eu convivi com idosos que diziam assim, não, tendo os móveis fica mais fácil de eu me apoiar. Às vezes é um corredor, é uma sala que é um pouco mais, vamos dizer assim, mais ampla para ele fazer a passagem por esses locais. Diz, não, tendo aqui um instante eu me apoio, mas então há riscos nesse caso. Sem dúvida. O que é que tem que ser feito aí? Não é deixar os móveis no meio da casa, é treinar marcha e equilíbrio. Ele está com algum problema de marcha ou de equilíbrio. Será que ele tem uma labirintopatia? Será que ele tem um déficit de marcha que necessita de fortalecimento muscular? Será que a marcha dele não precisa ser melhorada? Não é colocando a sujeira para debaixo do tapete que a gente vai conseguir resolver o problema. Ele está com problema de equilíbrio, não é? A questão não é... E tem outras formas de a gente fazer com que ele diminua o risco dele cair, caso ele tenha. A ideia é ele não desequilibrar para não cair. Móveis, a ciência recomenda, no canto da parede, o salão tem que ser livre para o paciente andar. Isso é uma medida que diminui o risco de cair. Isso é fato, isso é consumado. A literatura ela é muito consistente nesse aspecto. Casa segura, quanto aos móveis, no canto da parede. Mas como eu falei, muito mais importante e muito mais negligenciado são as doenças que o idoso tem, que podem facilitar as quedas. Então, pensar naquela estratégia que eu falei, de doenças, de visão, de audição e de transtorno do equilíbrio.